Candidata, a dívida pública no seu governo ultrapassou os 10 trilhões de reais. E além do tamanho da dívida, o problema é a direção que ela está tomando. A gente chama de trajetória da dívida. No seu governo, a dívida disparou 10 pontos percentuais, atingiu 82% do PIB. E essa trajetória, ela pressiona os juros que encarece o crédito, que dificulta o investimento e que pesa no bolso das famílias. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos 4 anos. Então, quero saber do senhor quais são as suas metas e para que percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida? Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente, Renata. Você pode dizer, presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante 8 anos do seu primeiro mandato. Dos países do G20, eu fui o único que fiz superávit primário durante 8 anos. Nunca tive problema fiscal nesse país. Você acha que o Brasil está com um problema de dívida pública porque nós chegamos a 80%? Sabe por quê? Porque nós temos há mais de 10 anos sem crescer. Você sabe quando é que o PIB voltou a crescer acima de 2%, Renata? Quando eu voltei à presidência da República. Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5% em 2010? Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5%? E quando eu voltei, ele estava crescendo 1%. Ele só cresceu 3%, sabe, em 2023, 2024, 2025. Então, deixa eu te falar uma coisa. Na medida que você começa a crescer a economia, o PIB começa a cair, a dívida começa a cair com relação à dívida. 80% de dívida, sabe, um país, sabe, não é muito se você olhar para os Estados Unidos, essa não olhar é para o Japão, olhe para a Itália. Essa trajetória. Você sabe qual é a dívida dos Estados Unidos? 120% do PIB, é 40 trilhões de dólares. Olha, o que é importante é o seguinte, a dívida, sabe, uma parte dela é por conta da taxa de juros. Que vocês defenderam a vida inteira o Banco Central independente. Candidato, o seu ministro... Você está lembrado do Fernando Henrique Cardoso? Trocou 3 presidentes do Banco Central. Eu entrei e fiquei 2 anos com o presidente do Bolsonaro. Porque se você não fizer a pergunta completa, eu vou dizer para você, a mim não preocupa a dívida pública. Eu vou dizer por quê. Eu herdei esse governo em janeiro de 2023 com déficit fiscal de 2,8%. Você sabe quanto que vai ser o orçamento esse ano? Superávit primário de 0,1%. Portanto, se tem alguém nesse país que tem responsabilidade fiscal, sou eu. E nem a trajetória da dívida o preocupa? Eu quero a trajetória de baixar a taxa de juros. Porque tem uma coisa que nós temos que entender, Renata. Nós pegamos esse país numa situação, nós não tínhamos orçamento para governar. Você está lembrado da PEC da transição? A PEC da transição foi inclusive para pagar rombo deixado pelo outro governo. Deixou um rombo de 94 bilhões, sabe, de dívida com as pessoas que nós tivemos que pagar. Eu quero aproveitar esse assunto. Então deixa eu falar uma coisa, Renata. Eu sinceramente, Renata, eu tenho uma coisa que eu digo sempre. Responsabilidade, eu aprendi com a dona Lindu. Ela juntava os filhos, pegava o dinheiro e falava, vocês não podem comprar e gastar o que vocês não têm. Eu vou dizer uma coisa para você lembrar. Em dezembro de 2008, por ocasião da crise do subprime nos Estados Unidos, o comércio entrou numa crise. Eu fui para a televisão, fiz um discurso de 8 minutos, convocando a sociedade brasileira a consumir. Porque era verdade que estava tendo desemprego, mas se ele não consumisse, ia ter mais desemprego ainda. Consuma com responsabilidade. Se você consumir com responsabilidade, você vai poder pagar a sua dívida e o país vai voltar a crescer. Foi o ano em que a classe C e D consumiram mais do que a classe A e B. Então, se tem uma coisa que valoriza a minha vida, chama-se responsabilidade fiscal. E eu tenho uma equipe econômica que era do Haddad, que era do Guido, que agora é do Dario, com muita responsabilidade fiscal. Eu sei o que eu quero. Candidato, aproveitando então que o senhor acaba... ser candidato outra vez.